Autobiografia de uma feiticeira, de Louise Bourne. Prefácio de Colin Wilson. Aos antigos e a todos os meus amigos que os conhecem, feliz encontro, feliz iniciação e feliz encontro uma vez mais. E para o Dr. S.K., um amigo para todas as estações. No ilimitado panorama do universo existente e visível, qualquer coisa que apareça, qualquer som que vibre, qualquer radiação que ilumine ou qualquer consciência perceptível, tudo é o jogo ou manifestação de Trikaya, o princípio triplo da causa de todas as causas, a trindade primordial, interpenetrante, é a essência do espírito onipresente, que é a mente. É incriado, autoexistente, impessoal, imaterial e indestrutível. Lama Kazi Dawa Sandup, livro tibetano dos mortos. Outra citação. Deus não morre no dia em que cessamos de acreditar numa deidade pessoal, mas nós morremos no dia em que nossas vidas cessarem de serem iluminadas pelo brilho constante, renovado diariamente, de um prodígio cuja origem está além da razão. Dag Hammarskjöld, esse nome é impronunciável, e eu já peço desculpas desde já para os nomes que eu tiver dificuldade de pronunciar. Prefácio. Feiticeiras nascem prontas, não são fabricadas, e há uma boa chance de que você, que está lendo agora estas palavras, seja uma delas. Se há 20 anos alguém me dissesse que um dia eu iria aceitar a existência de feiticeiras, certamente diria que se tratava de uma blasfêmia. No final dos anos 60, fui convidado por um editor americano a escrever um livro sobre, abre aspas, o oculto, fecha aspas. Quando comecei a estudar o assunto, devo admitir, fiquei boquiaberto. Enquanto ainda estava para decidir o que apresentar no primeiro capítulo, minha mulher comentou, abre aspas, estou lendo uma história interessante que poderá servir para o seu livro, fecha aspas. Tratava-se da autobiografia de Osbert Sitwell, Great Morning. Sitwell contava como, logo antes da Primeira Guerra Mundial, ele e seus colegas oficiais tinham ido consultar uma quiromante. Cada vez que a senhora olhava a mão de um deles, simplesmente a deixava cair, confusa, dizendo, abre aspas, não entendo. Depois de alguns meses, a linha da vida para e não consigo ler mais nada. Fecha aspas. Acontece que todos morreram no começo da guerra. Fiquei muito intrigado com esse relato e quanto mais lia sobre poderes psíquicos e clarividência, mais me convencia de sua existência. Mas qual seria exatamente sua natureza? O caçador de tigres, Jim Colbert, que escreveu o clássico Man-Eaters of Kumon, descreveu o modo como desenvolveu o que denominou, abre aspas, sensibilidade da selva, fecha aspas, que lhe permitia saber quando um tigre estava de tocaia à sua espera. Obviamente, Colbert precisava desse, abre aspas, poder psíquico, fecha aspas, para preservar sua vida, assim como os nossos remotos ancestrais, que viveram nas selvas pré-históricas. Obviamente, não necessitamos do poder de pressentir animais selvagens em emboscadas, e, portanto, perdemos a sensibilidade da selva, ou nos vimos livres dela deliberadamente no curso da evolução, da mesma forma que nos vemos livres atualmente de órgãos do nosso corpo, como o apêndice. Mas ainda possuímos vestígios do apêndice, mesmo que ele não participe mais de nossa digestão, assim como também temos vestígios da sensibilidade da selva, entre aspas, de nossos ancestrais remotos. A quiromante de Sitwell, evidentemente, a possuía em grau bem mais elevado do que a maioria de nós. Quando comecei a escrever o capítulo sobre a grande caça às bruxas da Idade Média, concluí que as feiticeiras eram simplesmente sensitivas. Perseguidas porque o clero estúpido acreditava que seus poderes emanavam do diabo. Quando escrevi sobre o estranho caso das bruxas de North Berwick,
executadas em 1591 por provocarem uma tempestade na qual tentaram afogar o rei, concluí que certamente aquilo se tratava de outro caso de histeria supersticiosa. Contudo, em outra parte do livro, se tem uma história que me foi contada pela escritora Negley Farson, que estava presente quando um xamã africano produziu chuva. Foi somente muito mais tarde que me dei conta de que, se as bruxas de North Berwick confessaram voluntariamente, como aparentemente aconteceu, é muito provável que elas tenham, de fato, conjurado a tempestade. Mas funcionaria tal conjuração? De acordo com o bom senso, obviamente não. Entretanto, repetiram-se casos de conjurações que aparentemente funcionaram. Admiti então que os poderes ocultos da mente inconsciente podem exercer certa influência sobre a matéria. Tive que rever essa opinião quando recolhia material para um livro sobre poltergeists, abre aspas, fantasmas barulhentos, fecha aspas. Um amigo que havia passado muitos anos na América do Sul, Guy Leon Playfair, contou-me que, do seu ponto de vista, poltergeists eram espíritos, e não alguma manifestação obscura da mente inconsciente, e que no Brasil, curandeiros frequentemente convocavam poltergeists para causarem danos às casas das pessoas. Eu respeitava demais o conhecimento enciclopédico de Playfair sobre pesquisas psíquicas para rejeitar seu ponto de vista, mas achava-o equivocado. À medida que comecei a estudar cada caso de atividades poltergeists, foi se tornando evidente que ele tinha razão. Pode haver casos em que o poltergeist seja uma forma de, abre aspas, psicose instantânea, fecha aspas, mente sobre matéria, entre parênteses. Mas, na maioria das vezes, poltergeists são espíritos, geralmente espíritos de mortos confinados à terra. Atualmente, acredito também que quando as feiticeiras medievais declaravam provocar espíritos para executarem seus desejos, elas estavam falando a verdade. Já a autora desse livro, Louise Bourne, teve convicção de todos esses prodígios desde a infância e os declara aqui com a franqueza de alguém que nada tem a esconder. Poderá acontecer que muitas pessoas, lendo o livro, acidentalmente achem Louise meio doida ou com facilidade para acreditar em contos de fadas. Encontrei-me com Louise Bourne em várias ocasiões e posso assegurar aos céticos que ela não é nem um pouco estranha. Trata-se de uma mulher normal, equilibrada, de grande vivacidade, charme e aquela indefinível qualidade chamada vitalidade. Acredito que em cada palavra que ela escreveu aqui, e só posso aconselhar aos leitores que considerem meio inacreditável que mantenha a mente aberta e tentem olhar o mundo através dos olhos da autora. Pessoalmente, considerei o exercício muito valioso. Agora, enquanto releio o livro, Louise me deu uma cópia em 1997. Entendo melhor coisas que pouco significavam para mim quando a li pela primeira vez. Acabei de escrever um livro sobre vida após a morte, no curso do qual li relatos de inúmeros clarividentes e médiuns dos últimos 200 anos. Está perfeitamente claro para mim agora que Louise nasceu médium, uma daquelas pessoas que, por alguma razão desconhecida, pode sintonizar com o mundo dos espíritos. Ainda acho meio embaraçoso falar abertamente sobre espíritos, já que há 20 anos eu teria considerado maluca qualquer pessoa que o fizesse. Fiquei também perplexo com sua descrição de como, quando era enfermeira, via com frequência os espíritos de parentes mortos em volta da cama de alguém que estava para morrer. Rosalind Haywood, durante muito tempo membro da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, foi enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial e conta em sua autobiografia, The Infinite Hive, que havia pacientes convencidos de estarem vendo pessoas queridas já mortas, enquanto morriam. Evidentemente, Rosalind Haywood não era tão boa sensitiva quanto Louise, que podia ver realmente os parentes mortos. A dádiva sensitiva obviamente difere em nível e grau. Louise a possui em alto grau, mas decidiu desenvolvê-la em determinada direção.
a da chamada feitiçaria. Para meu grande pesar, ela não descreveu seu treinamento como feiticeira ou o círculo de pessoas que a iniciou. Imagino que seja esperado que ela mantenha silêncio sobre essa questão. Mas seu livro deixa claro que há um grande número de feiticeiras na Inglaterra atualmente e que elas se podem reconhecer. Apesar de suas reticências, esse é um dos livros mais esclarecedores sobre feitiçaria que já li. René Haynes, outro membro da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, inventou a utilíssima frase, abre aspas, limiar do escrúpulo, fecha aspas, que significa o ponto no qual você quer dizer: oh não, isso é demais. Suponho que muitos leitores deste livro irão encontrar seu próprio limiar do escrúpulo no segundo capítulo, onde Lewis descreve ter visto um gnomo. Meu sentimento, quando li aquela página, foi de grande excitação, e concordo que a noção de fadas e gnomos é a mais absurda e inacreditável em todo o âmbito das crenças ocultistas. Entretanto, já encontrei pessoas aparentemente sãs e equilibradas que me asseguraram ter visto fadas e duendes. Lewis mesmo diz ser inclinada a duvidar dos próprios olhos nessa questão. Seu relato me excita porque estou convencido de sua honestidade. Se ela diz que viu um duende, então não há dúvidas de que viu mesmo. Isso não quer dizer que eu deva sair por aí procurando gnomos, mesmo porque não sou nem um pouco sensitivo. Ou que deva escutar nossas extraordinárias lendas folclóricas da Cornualha com um novo espírito de crença. Porém, significa que devo construir um espaço para gnomos e gente pequena em minha própria visão da realidade. Quando comecei a escrever, na adolescência, fiquei obcecado com a questão: por que estamos vivos e o que devemos fazer agora que estamos aqui? Isto é o que chamo a questão da vida. Tendo gasto algum tempo estudando todos os indícios a respeito da sobrevivência humana depois da morte, cheguei à conclusão de que a morte física quase certamente não é o fim, e que, por mais improvável que pareça, devemos continuar existindo em algum outro nível. Esta me parece é a resposta à questão da morte. Contudo, para ser honesto, ela não me toca como sendo tão importante. Continuo sentindo que a questão da vida é, para qualquer ser humano, 10 vezes mais importante do que a questão da morte. E acredito que a resposta está no estudo das nossas próprias mentes, naquilo que Gurdjieff chamou autoobservação. Portanto, mesmo que os últimos 15 anos tenham me levado a aceitar a realidade do oculto, minhas prioridades não mudaram de forma alguma. Ainda não consigo encontrá-lo em mim mesmo para considerá-lo basicamente importante. Mesmo assim, quando leio um livro como esse, experimento tremenda sensação de alegria e o sentimento de que o mundo é um lugar muito mais maravilhoso do que eu havia pensado. Dá-me certa sensação prazerosa só o fato de saber que pessoas como Louis Borne existem. Colin Wilson, Gohan Haven, Cornualha.